Então, gente, vamos resolver um exercício aqui do Guidorize, lá no capítulo 13.1, é o exercício número 1, onde você tem a curva gama que passa pelo ponto gama de T0 igual a 1, 3. Então, se a gente olhar no sistema de coordenadas x, y, você tem aí o ponto 1, 3. A curva gama, ela está definida em R, chegando o R2. Então, existe um T0 aqui, de modo que o gama de T0 é esse pontinho aí no R2, que é o ponto 1, 3. E cuja imagem está contida nessa curva de nível. A curva de nível aqui, no caso, é uma circunferência centrada na origem de raio, raiz de 10. Então, a gente pode aí olhar para essa circunferência, onde o raio aí é raiz de 10. Então, ela é uma curva de nível. Então, se é uma curva de nível, existe uma função onde ela está contida no domínio, essa curva está contida no domínio dessa função que chega em R, né? Então, eu posso pegar, existe um ponto aqui que vai ser dado por F aplicado em gama de T0. Ele está supondo também que gama linha de T0 é diferente de zero. E na letra A, pede para determinar a equação da reta tangente a gama nesse ponto 1, 3. E se você tiver, por exemplo, a parametrização da curva, você pode tomar aí o vetor tangente à curva nesse ponto como vetor diretor dessa reta. Tá? Então, tem, na realidade, duas maneiras de você resolver. Então, uma das maneiras é pegar a parametrização dessa curva, no caso que é a circunferência, né, que é a gama linha de θ, vai ser dada pelo, no caso, raio, raiz de 10 cosseno θ, raiz de 10 seno θ. E aí, derivar. Então, para achar aí as coordenadas do vetor, né? Então, gama linha de θ vai ser derivando aí, vai ficar derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos raiz de 10 seno θ, raiz de 10 derivada do seno é o cosseno. Tá? Agora temos que saber quem é o θ, mas se a gente observar, traçar o segmento que une o ponto à origem, então nesse caso, em relação a esse ponto, tem um ângulo aqui que esse segmento forma com o eixo X, e você tem aí esse triângulo, né? Então, esse triângulo aqui, a gente pode dizer o seguinte, que quem é a componente X de gama linha de T0 nesse triângulo? O X vai ser o raio, que é raiz de 10, cosseno de θ, né? Só que o X aqui, no caso, a componente X é 1, então o X vai ser raiz de 10 cosseno θ. E aí, o cosseno θ vai ser 1 sobre raiz de 10. E o seno θ, que é cateto oposto aí no triângulo, o seno θ vai ser o 3 sobre o raio, que é a hipotenusa do triângulo, que é raiz de 10. Então, já tenho o seno do θ, que eu posso até chamar aqui de θ0, que é um ângulo específico relativo às coordenadas de gama linha de gama de T0, né? Então,
quando aplicar, aqui a gente tem o seno de θ, θ0, né? Que no caso vai ser 3 sobre raiz de 10. E o cosseno de θ0 vai ser 1 sobre raiz de 10. Então, no caso aqui vai dar menos 3 e 1. Então, o que que a gente tem? A gente tem o vetor diretor. Isso aqui vai ser, vou chamar de V, que é o vetor diretor da reta procurada, da reta tangente, tá? Então, a gente tem um ponto e vetor diretor dessa reta, então podemos escrever já a equação. A reta tem a equação, no caso, se você pegar qualquer ponto dessa reta, qualquer ponto P dessa reta, o vetor AP vai ser paralelo a essa reta, né? Então, e paralelo ao vetor diretor, então vai ser igual ao lambda vezes o vetor diretor. Então, fazendo esses cálculos, né? AP é P menos A, o A é o gama de T0, no caso aqui, que é o ponto 1, 3, né? O ponto de tangência. Então, a P menos A, você escreve como x menos o x do A, a abscissa do ponto A, y menos a ordenada do ponto A, é igual a gama vezes V. Vetor V é menos 3, 1. Então, você tem x menos 1 igual a menos 3 lambda, y menos 3 igual a lambda. Esse lambda é o número real, né? Então, daqui, nós tiramos a resposta, né, da equação paramétrica aí da reta. Então, essa é a equação da reta tangente à curva no ponto 1, 3. O segundo método é olhar para a curva de nível, né? A curva de nível é dado por x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10. Então, a curva de nível, na realidade, você pega a f igual a k. Então, se você considerar aqui a f de x e y como uma função x ao quadrado mais y ao quadrado, então, a curva de nível k igual a 10 vai pertencer a essa função, tá? Então, aí com isso, você determina o vetor gradiente, né? Então, como é dado no problema uma curva de nível, considere a função f de x, y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa daqui é uma curva de nível a essa função. Aí, com isso, a gente consegue determinar o vetor gradiente. O gradiente da f, no caso, é a derivada da f em relação à variável x, derivada da f em relação a y. Derivando em relação a x, você tem 2x, em relação a y, 2y. Você aplica na curva, né? No caso, a curva, que é uma circunferência de raio, raiz de 10, né? A gente pode parametrizar essa curva. Gama de t, que é raiz de 10 cosseno de t, raiz de 10 seno de t. E o x, quando eu aplico, né, o gradiente na curva, 2 vezes x, que é raiz de 10 cosseno t, o x da curva, 2 vezes y, o y da curva, raiz de 10 seno
T. Então, esse vai ser o vetor gradiente. E a gente já tem que o cosseno de T, do ponto, né, referente ao ponto 1, 3, o cosseno é o mesmo cosseno de θ zero aqui, que é 1 sobre raiz de 10. Então, quando aplica no T0, né, vai dar 1 sobre raiz de 10 aqui. E o seno é 3 sobre raiz de 10. Então, aqui você simplifica. Eu tenho, então, o vetor gradiente vai ser dado por 2, 6. Então, de posse do vetor gradiente, a gente tem a circunferência de raio raiz de 10 e o ponto 1, 3, né, que é o gama de T0. E a gente sabe o seguinte, se você tem a reta tangente nesse ponto, então o vetor gradiente, ele vai ser perpendicular a essa reta. Em gama de T0, vai formar um ângulo de 90 graus com qualquer vetor paralelo à reta, né? Em particular, um vetor AP qualquer, onde P é dado por XY. E o ponto A é o ponto 1, 3. Então, AP escalar o gradiente da função aplicado em gama de T0 vai ser igual a zero, né? O produto escalar entre dois vetores ortogonais é igual a zero. Então, AP no caso é P menos A, vai ficar X, o A é 1, 3. A ordenada do ponto A é 3, então aqui vai ficar Y menos 3. E o gradiente é 2, 6. Isso aqui é igual a zero. Então, fazendo aqui, eu vou ter 2 vezes x menos 1, mais 6y menos 3 vai ser igual a zero. E aí, resolvendo, você vai ter x mais 3y igual a 10. Daqui a gente tira que y vai ser menos x mais 10 sobre 3. Então, essa também é uma maneira de resolver. Se você quiser parametrizar, chama x de t, y vai ser menos t mais 10 sobre 3. Então, é a equação paramétrica da reta, tá? Se a gente colocar tanto essa reta, né, quanto a que obtivemos no outro cálculo, elas vão representar a mesma reta com equações paramétricas distintas, né, mas representam a mesma reta, né? É tanto que se a gente pegar aqui o gama zero, eu tenho um ponto dessa reta que é o ponto 1, 3, né? Então, equivalente na outra reta, pega x igual a 1, aí aqui, se x for igual a 1, t vai ser igual a 1, consequentemente, o y vai ser 3. Então, é um ponto também dessa reta. Basta ter um outro ponto, por exemplo, aqui se eu pegar o x4, o t vai ficar 6 dividido por 3, 2, o ponto 4, 2. Então, tenho dois pontos dessa reta, né, A e B, eles determinam uma única reta que os contém, né? Então, se eu encontrar esse mesmo ponto na equação da outra reta, então elas são iguais. Então, aqui o x é 2, o x é 4 e o y é 2. Que seria aqui pro x ser 4, no caso, vai ficar 4 menos 1 é igual, então lambda
é menos 1. Substituindo para achar o valor do y, então, tô pegando aqui x4, aqui é mais, tá? Então, que é, no caso aqui, y igual a lambda mais 3. Então, quando o lambda for menos 1, o y vai ser 2. Então, você tem, né, essa reta que passa por esses 2 pontos. Existe uma única reta que passa por esses 2 pontos, né, postulado lá da geometria. Então, essa reta aqui só pode ser igual a que encontramos aqui embaixo. Na letra B, no caso, ele quer uma curva que satisfaça essas condições. No caso aqui, basta, a gente já parametrizou essa curva aqui, ó. Então, é uma curva que satisfaz essas condições e a função f também satisfaz essas condições, né? Claro que existem outras funções que a gente também pode determinar que satisfaz essas mesmas condições, tá bom?